boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso deserto, né? O deserto do cônjuge que ficou, o deserto daquele que ficou. Queridos, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero explicar uma coisinha bem breve para vocês, para deixar algo muito claro, para que não gere aí nenhum tipo de, sei lá, sabe, de conflito, de confusão na cabeça de vocês. O que acontece, queridos? Eu tenho certeza que vocês já observaram, né, duas coisas. Uma é que além de colocar os vídeos relacionados à família, eu coloco também os meus devocionais no canal para vocês estarem acompanhando e para vocês aprenderem um pouco mais da palavra de Deus. Porque, queridos, esse canal, ele é um canal para falar de Deus. Se você não crê em Deus, fica à vontade. Pode partir para outro canal, se não te agrega, não te agrada, né? Pode ficar à vontade aí. E a segunda coisa é que eu coloco outros vídeos além dos meus vídeos. E por que eu faço isso? Bom, queridos, vejam bem. Buscar uma direção de Deus para um tema específico, pregar para pessoas, falar com pessoas, não é algo que vem pronto, não vem pronto. Às vezes você vê o pregador indo lá no culto lá todo domingo, toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, mas muitas vezes ele está pregando sermões que ele já pregou 500 vezes. E por quê? Porque para se ter algo novo de Deus requer busca, entrega, renúncia e principalmente espera. Então, queridos, eu sou o tipo de pessoa que eu já quero me apresentar para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu sou o tipo de pessoa que eu não vou falar de mim. E mesmo que em alguma parte de algum vídeo vocês falem assim, isso não é de Deus. Bom, queridos, eu aprendi que nós temos que saber filtrar tudo o que nós ouvimos. Tudo. Então, eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, cometo os meus pecados. E o dia que um ser humano for perfeito, que ele falar 100% certinho, bonitinho, que é o que o próprio Tiago vai nos ensinar aqui, o dia que um ser humano conseguir fazer isso, ele consegue ter domínio sobre todo o corpo. E sabe quando é que isso vai acontecer, queridos? Quando a gente estiver lá no céu, morando lá. Então, enquanto nós estamos aqui, pode haver erros, eu peço perdão, mas eu sou um ser humano tão falho quanto você, mas eu tenho sim buscado direção no Senhor para poder falar com vocês. Então, queridos, muitas vezes, enquanto eu ainda não tiver o conhecimento preciso para falar com vocês, eu não vou falar. Mas aí eu vou deixar vocês sem nada? É claro que não, queridos. Esses vídeos que eu trago para vocês da Joyce Meyer, do pastor Juscelio, do doutor Pedro Onari, são vídeos que não só me ajudaram no meu deserto, mas que têm me ajudado até hoje e me agregam conhecimento da palavra de Deus e que me agregam mais conhecimento sobre Deus e sobre mim mesma. Então, queridos, se vocês não gostam, eu sinto muito, mas é assim que eu trabalho, é assim que eu funciono. Eu também não tenho esse egoísmo de achar que porque eu iniciei o canal, só eu que posso falar no canal. Eu não tenho isso comigo, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus dá diferentes dons para diferentes pessoas, então por que não deixar que outras pessoas também ajudem vocês, né? Bom, mas vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar sobre o nosso deserto. Bom, queridos, eu passei pelo deserto, então eu posso falar com autoridade. Alessandra, seu deserto acabou? O meu deserto acabou para a honra e glória do Senhor e agora eu estou no vale, vivendo os finalmentes. Hoje nós vamos falar mais do deserto. Eu vou falar assim abreviadamente no finalzinho sobre o vale, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre deserto e vale para explicar direitinho para vocês. Bom, queridos, vamos falar da palavra de Deus, né? Vamos trazer para o nosso contexto o que é o deserto, como ele acontece e
como nós devemos passar por ele, queridos. Olha só, eu aprendi muito ao longo do meu deserto, muito. Eu não sei se tá escuro aí pra vocês, é que agora a chuva tá chegando, aí deu uma escurecida. Espero que esteja tudo certinho aí. Mas o que importa não é vocês me verem, não. O que importa é a palavra, então vamos para a palavra. Bom, queridos, olha só. Vamos aprender sobre o deserto. Eu aprendi muito ao longo do meu deserto e eu aprendi que nós temos que saber tirar do deserto tudo de bom que ele nos oferece. Alessandra, mas eu não tô vendo nada de bom nesse deserto, ele é terrível, é só dor. Não é, querido. Vamos para a palavra de Deus para a gente entender como funciona o deserto, por que do deserto, para que do deserto, né? E por que Deus permite a gente passar por ele. Bom, veja bem, queridos. Deus, ele nos criou com o intuito de sermos perfeitos, mas nós já sabemos que o pecado entrou no mundo, né? E com a entrada do pecado, todos nós pecamos, todos nós fomos contaminados pelo pecado. Nem tudo é Satanás, tá, querido? Nem tudo é Satanás. Eu, por exemplo, agora eu tava ali com um monte de roupa aqui assim no braço e no outro braço abrindo porta, mexe não sei o que, e eu coloquei o telefone em cima do montinho de roupa, porque eu estava respondendo um irmão no WhatsApp, que é visualizado aí do canal, que acompanha o canal, e eu com um monte de roupa aqui, com o outro lado aqui mexendo, e o telefone em cima, o telefone pá, caiu no chão. Rachou a tela toda. E se eu continuasse sendo religiosa como eu era antes, sabe o que eu ia fazer? Diabo! Filho da mãe, como é que você me dá um negócio desse? Eu vou gravar o vídeo daqui a pouco. Meu Deus, mas tá amarrado em nome de Jesus. Mas, queridos, foi irresponsabilidade e falta de cuidado minha. Falta de cuidado meu. Então, o diabo tem culpa disso? Não, queridos, ele não tem nada com isso. Se bobear, ele tá lá longe, porque perto de mim ele não chega, porque os anjos do Senhor estão ao meu redor, cuidando de mim, ao redor da minha casa, mas ele tava lá do outro lado da rua, olhando e pensando assim, nossa, Deus do céu, fácil demais, olha lá. Então, queridos, nem tudo é o inimigo, nem tudo é o diabo, tem muita coisa que somos nós mesmos, infelizmente. E ao longo dos nossos relacionamentos, seja num casamento, ou seja na paternidade, na maternidade, né? Seja lá o que for, querido, no relacionamento, eu tô dizendo qualquer tipo de relacionamento, nós vamos cometer os nossos erros. Por falta de responsabilidade, por falta de zelo, por falta de cuidado, por falta de amor próprio, porque não adianta amar os outros e não se amar. Em algum momento a sua carência vai falar mais alto e você vai cometer os seus erros. Então, assim, vamos para o povo de Israel. A palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel é a nossa linha do tempo. Eles são o nosso espelho. Nós devemos ser reflexo deles. E o que aconteceu com o povo de Israel, queridos? Vejam bem. Antes do povo de Israel entrar no deserto, aonde eles estavam? Escravos. Escravos do Egito. Escravos de um povo pagão. Escravos. Alguns estavam lá sabendo, cientes que eram escravos. Por quê? Porque eles foram pegos e levados para lá, cativos. Outros cresceram e nasceram e cresceram ali, então para eles era uma condição normal que eles tinham. Trazendo isso para o nosso contexto, isso também acontece conosco, tá, queridos? E eu quero deixar claro, eu não estou generalizando em nenhum vídeo que eu gravo. No vídeo que eu falei a respeito do deserto dos cônjuges apartados, eu deixei muito claro que eu não ia generalizar, que eu não ia falar que acontece com todos. Queridos, tudo que a gente grava, tudo que a gente fala pra vocês é baseado na maioria, mas não quer dizer que com você vai acontecer desse jeito. Não quer dizer que com o seu cônjuge vai acontecer daquele jeito. Às vezes Deus vai usar uma outra ferramenta para trabalhar com eles e vocês têm que estar abertos a isso, sabia? Então, queridos, é muito fácil a gente acessar um canal do YouTube esperando que alguém traga uma resposta para nós, resposta tal que nós não queremos pagar o preço para buscar. É muito fácil, não é? E vir questionar, e reclamar, e xingar, e falar que não tem nada a ver. É muito fácil.
Mas assim como eu falei no vídeo do deserto do cônjuge apartado, eu vou falar no vídeo de hoje. Não é geral, não é para todos, mas é para a maioria. Então veja bem, nós, enquanto escravos, escravos só do mundo? Não. Escravos de nós mesmos, da nossa crença, daquilo que nós tínhamos por verdade, da nossa justiça própria. Escravos, nós estávamos ali, cegos, perdidos, acomodados, seja lá como for, querido. Então, o que Deus faz? Deus cria uma ferramenta para nos trabalhar, para trabalhar em nós. Como é o nome dessa ferramenta? Deserto. Veja bem, a primeira fase do nosso deserto é a libertação. Mas, como eu disse, antes disso, nós estávamos vivendo de uma maneira muito fora daquilo que Deus tinha para nós, entende? Nós éramos escravos e Deus queria nos libertar. Então, Ele manda um libertador. E quem é esse libertador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, assim como foi com Jesus, ele vai nos conduzir para o deserto. Nossa, mas que Deus mau que é esse que me conduz para um lugar terrível como esse? Bom, queridos, é porque nós, na verdade, tendemos a ver somente o mal das coisas. Mas, como eu disse, o deserto tem muitas coisas boas. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje para vocês. Porque o ano tá acabando e eu não quero que você comece o seu ano achando que esse deserto aí que você tá vivendo é só ruim, é só mal, é um castigo de Deus. Não, queridos, não é. Eu quero que você tire o melhor do seu deserto para você virar o seu ano com algo novo, porque Deus, ele não derrama vinho novo em odres velhos e ele não faz remendo em pano velho, ele faz tudo novo. Então olha só, queridos, a primeira fase então é a libertação. E como acontece a libertação? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estava com meu marido já há 14 anos e 12 anos casada, vivendo aqui a rotina, né, o nosso dia a dia, cometendo muitos erros tais que muitos deles eu não percebia, mas alguns eu sabia, mas eu não conseguia trabalhar esses erros, eu tinha dificuldade, eu era uma pessoa muito explosiva, muito impetuosa, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu fiquei muito reclusa. Então, assim, meu marido fazia as coisas e eu me isolava para não brigar com ele, o que também acabou incomodando ele, ele não gostou. Então, tudo tem que ser no limite certo, tudo tem a sua medida certa, nada pode ser de mais e nem de menos. Então, eu tava vivendo assim com meu cônjuge, até que chegou um tempo, a gente tava brigando muito, uma confusão danada. Chegou um tempo que ele saiu de casa pela segunda vez, e aí quando ele voltou, nós dois, deu um raio ali, nós dois conversamos e nós conseguimos alinhar algumas coisas que estavam erradas. E quando ele voltou, parecia que ia dar tudo bem, né? Ia ficar tudo bem, ia dar tudo certo. Mas uns anos depois, acabou que pra mim tava tudo lindo, pra ele não tava. E aí o que aconteceu? Eu me acomodei, eu não percebi os pecados e os erros que eu tava cometendo. Ele acabou guardando muita mágoa dentro dele mesmo. E aí ele se fechou, e aí foi onde ele explodiu e decidiu abrir mão da família, decidiu ir embora. Então olha só, queridos, é dizer que só eu errei? Não, mas eu vou falar de mim, porque eu posso falar de mim, eu não posso falar do outro. Então olha só o que aconteceu. Quando eu entrei no meu deserto, né, primeiro eu fui para a fase da lamentação. Eu fui lamentar, eu fui chorar, eu fui me culpar. Eu fui assumir todo o peso da culpa do fim do relacionamento, do fim do casamento. E ali eu fui viver ali, né? Como ser humano, tá? Como ser humano que eu sou, falha e pecadora. E aí chegou um tempo que eu decidi, eu falei, eu preciso de Deus. Porque eu não tô aguentando mais isso, eu preciso de Deus. Eu que era uma pessoa tão religiosa, né? Tão religiosa. Primeiro eu fui eu me voltei para minha carne,
para minha dor, para minha necessidade, mas não para minha falta de Deus. E aí chegou um tempo, depois de 2, quase 3 meses de deserto, chorando, lamentando, sem saber o que fazer da vida, eu fui buscar no Senhor. E quando eu fui buscar no Senhor, então Deus começou a falar comigo: olha, você estava errando nisso. Você é uma pessoa muito religiosa, você é uma pessoa explosiva, você não tem domínio próprio, você é uma pessoa fria, você é uma pessoa assim, e foi me mostrando, orgulhosa. E ele foi me mostrando as coisas que eu era. E aí ele me perguntou: você quer viver a restauração? E eu falei: claro que eu quero, Deus. Nossa, eu quero meu casamento restaurado. E Deus me falou: não. Você quer viver a restauração? Querido, entenda, a primeira restauração que você vai viver é sua. É sua. Se você não estiver bem para buscar pelo seu casamento, como é que você vai buscar? Me explica, você vai buscar toda quebrada, arrebentada, a 1000 pedaços? É claro que não, você primeiro tem que se reestruturar, ser restaurado por Deus. Então Deus me perguntou: você quer ser restaurado? Eu falei: quero, Senhor. E ele me disse assim: tá, vai doer. Você quer mesmo ser restaurado? Na hora que ele falou comigo: vai doer, eu falei: quê? Como assim, Deus? Vai doer? Fora tudo que eu já tô vivendo, ainda vou ter que viver mais dor? Só que eu entendi que havia um processo pelo qual eu precisava passar, e eu entendi que aquilo seria bom para mim, né? Porque Deus, ele abre a ferida, e o mesmo Deus que abre também fecha, querido. Então eu falei: Deus, eu quero. E a partir daquele momento o Senhor começou o meu processo de libertação. Então a primeira fase do seu deserto, querido, é essa. Agora, quanto tempo você vai demorar para perceber isso vai depender de você. Vai depender de você. Então veja bem, querido, você pode ficar ali no seu processo de libertação por anos, por meses, por semanas ou por dias. Isso vai depender de você. Então, e por que eu tô falando isso? Porque eu passei por isso. Então eu posso falar com autoridade. Quando eu entendi o que Deus queria de mim, então eu comecei a me entregar e a permitir que Deus começasse aquele processo de libertação. E ele foi falando comigo: ó, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. E aí eu fui: Senhor, então me ajuda nisso, por favor, me ajuda, me ajuda. E vocês acham que Deus me libertou e me tirou tudo ali de um dia pro outro, da noite pro dia? Foi não, querida, até hoje Deus ainda está trabalhando em mim. Já tem quase 1 ano de deserto e Deus ainda está me libertando. Mas nós precisamos entrar com tudo nisso, porque senão não adianta. A gente vai ficar sempre ali numa coisa, ali vivendo uma coisa inacabada, desconstrutiva, que não vai levar a gente a nada. E Deus não é assim, como eu disse, ele faz tudo novo, então ele quer nos refazer. Então a primeira fase é essa, querido. Deus, ele vai começar a libertar você de tudo aquilo que, primeiro, tem te afastado dele, segundo, tem contaminado os seus relacionamentos, tá? Os seus relacionamentos, então não é só o seu casamento, é tudo que for relacionamento. E terceiro, tem te impedido de viver uma vida abundante no Senhor Jesus, não necessariamente nessa ordem, tá? A segunda fase do nosso deserto é o preparo. Como assim? Agora que nós já estamos libertos, que o Senhor já tirou tudo aquilo de ruim que tinha em nós, sabe? Toda aquela casca de machucado que estava em nós, que estava com a inflamação todinha lá por baixo, todo aquele coração quebrado, endurecido, magoado, ferido. Quando Deus tira tudo isso, quando Ele liberta, inclusive quando Ele nos liberta dos nossos misericórdia, mas eu vou ter que falar demônios de estimação, que nós carregamos pra lá e pra cá, mas não assumimos. Então, depois que Deus fez tudo isso, nós vamos para a fase do preparo. Preparo para quê? Preparo para quê? Primeiro, para ter vida com Deus, a vida correta com Deus. E segundo, para ter uma vida correta com os nossos irmãos, né? Uma vida correta no mundo. Então, Deus começa a nos preparar. Porque, queridos, como que você pode receber algo que você não está preparado para receber? Como?
Como que você quer receber o seu cônjuge de volta se você não está preparada para receber? Às vezes o seu cônjuge está lá fora com outra mulher, beijando. Eu já dei esse exemplo aqui. Tá ali, ó, do outro lado da rua, beijando a mulher. Aí ele dá um estalo e me arrependo, vou voltar. E ele dá a volta, chega na sua casa, bate na sua porta, te dá um beijão na boca e pede para voltar com você. Você tá preparado para isso, querido? Então, nós vamos passar por essa fase, a fase de preparo, tá? E durante todos esses dois processos, essas duas fases, nós estaremos sós com Deus. Só nós e Deus. Ai, Alessandra, mas eu não posso chamar uma amiga para fazer parte comigo? Não deve. Eu não posso chamar meu pastor, minha pastora? Não deve. Por que não, querido? Porque Deus quer que você crie intimidade com Ele. Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dEle. Deus quer que você aprenda a depender dEle. E a pessoa que está lá fora não está passando pelo que você está passando. Ela não entende o que você está passando. Deus entende. E Ele vai saber como lidar com você. Então, essas duas fases você vai estar só. Mas durante o processo ali de preparo, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai colocar pessoas. Ele vai te dar amizades novas. Ele vai excluir antigas amizades. Ele vai colocar novas pessoas. Isso quer dizer que você vai se relacionar com alguém? Quando eu digo relacionar, eu tô dizendo namorar, né? Alguns aí, bom, pra mim não existe isso, mas pra alguns ficar, né? Você vai fazer isso? Não. E por que não? Porque você está se preparando para algo muito maior. Você está se santificando. Você está buscando em Deus, e Deus é santo. Deus é puro. E você tem que ser como Ele é. Então você vai ficar sozinho com Deus. Sozinho com Deus. Entendeu? Então, querido, você vai passar por essa fase. Deus vai te preparar. Deus vai te reestruturar. E Deus vai te restaurar. Depois que você passou por isso, querido, aí então vem a última fase, que é a fase do esvaziar-se. O que é a fase do esvaziar-se? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? O título dele é Porque as coisas ficam mais difíceis quando estamos perto da bênção. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, assiste o vídeo lá para eu não ter que prolongar muito nesse vídeo aqui. A fase do esvaziar-se é o que aconteceu com Jacó em Peniel. É quando Deus realmente viu que nós já estamos prontos para abrir mão de nós mesmos. Aonde Deus já viu que nós conseguimos passar pelas outras duas fases do deserto, nós fomos aprovados e agora então conseguimos tirar tudo aquilo que nos atrapalhou lá bem antes de entrar no deserto. Então agora Deus começa a nos esvaziar de nós mesmos, tá? Então veja que tem uma diferença entre libertação e esvaziar-se. Deus então ele começa a tirar todo o orgulho, todo o ego, altivez, soberba e etc. E ele começa a dosar essas coisas. Não é dizer que Deus vai tirar tudo por completo, não, mas ele vai dosar, ele vai te dar a dose certa de cada coisinha. Agora, o que for realmente ruim, ele vai tirar tudo mesmo, porque Deus é assim. Então, queridos, essas são as fases do nosso deserto, Quando nós passamos por tudo isso, nós então saímos do deserto. Você precisa reconhecer se você ainda está no deserto ou se você já saiu do deserto. Porque você vai ficar num deserto interminável até quando? Durante 5, 8, 10 anos, 20 anos? Claro que não. Deus não quer que você fique assim não, querido. Você vai fazer igual o povo de Israel que ficou 40 anos murmurando, reclamando, nada estava bom, não conseguia ver as coisas boas que Deus fazia. Se você quiser ser assim, então saiba que você vai ser reprovado muitas e muitas vezes e possivelmente nem consiga habitar a sua terra prometida, a terra da promessa. Você não vai conseguir receber sua promessa. Então veja bem, querido, é importante você entender todas essas fases para você reconhecer quando elas se acabar.
Quando você chegar na fase do esvaziar-se, é um tempo em que você já saiu do deserto e você está indo rumo à sua promessa. Então agora você está caminhando pelo vale. E o vale é o quê? Nada mais é do que um tempo de consumação. Não é à toa que Jesus, ele se direcionou para o vale, né? Para ali ele orar. Ali foi onde ele foi preso e onde então se deu início ao fim da carreira dele aqui na terra como homem, né, querido? Então veja bem, é muito importante você entender isso, querido, porque senão você vai ficar dando voltas no seu deserto, como foi com o povo de Israel. Quando eu cheguei na minha fase de libertação, que foi a primeira fase, que eu entendi o que Deus queria de mim, eu pedi a Deus, falava: Senhor, não me deixe mais murmurar, não me deixe mais reclamar. E muitas coisas aconteceram, querido. Bati o carro, aí começou a época de chuva, minha casa cheia de goteira, porque minha casa ainda está em obra. Foi muita coisa acontecendo, nossa, uma coisinha atrás da outra. Meu marido me repudiava, toda vez que ele me via na rua me tratava mal, mas eu pedia: Senhor, não me deixe murmurar. Era cliente que não me pagava, não, mas foi coisa demais. Eu falei: Deus, não me deixe murmurar, não me deixe reclamar. Passei um apertozinho, né, financeiro, foi muita coisa que aconteceu. Meu carro dando problema, mas eu pedi a ajuda de Deus, porque eu não queria ser como os israelitas foram. Eu queria aprender a glorificar e a adorar a Deus no meu deserto. E foi o que ele me ensinou, queridos. Então hoje eu tenho uma outra visão das coisas. É dizer que eu estou o tempo todo com um sorriso no rosto, feliz? Claro que não. Tem dia que eu acordo desanimada, tem dia que eu acordo triste, mas eu vou buscar força naquele que pode me ajudar, naquele que é meu refúgio, meu escudo e minha fortaleza. E para você que está aí passando por esse deserto, eu sei que não é fácil, eu sei que é uma dor terrivelmente assombrosa. Parece que nunca vai acabar, parece que nunca vai passar, parece que não tem jeito para ela. Eu quero te dar uma palavra nesta tarde e eu quero que você permita que essa palavra entre no seu coração, porque existe um Deus que, mesmo que você não creia nele, ele te ama tanto que ele está aí do seu lado só esperando uma oportunidade, uma chance, esperando que você diga: eis-me aqui. Sabe? Que você diga: Deus, eu não acredito em você, mas se você existe, me dá um sinal. Pelo menos isso. Porque Deus te ama demais, querido. E não é porque você o rejeita, porque você cospe na cara dele, porque você o abandonou, sei lá, independentemente do que você fez. Ele continua te amando. E sabe por quê? Porque ele é amor. E ele quer passar por esse deserto com você, assim como ele passou pelo deserto com os israelitas. Apesar de tudo que os israelitas fizeram, de todas as murmurações, de todas as reclamações, o Senhor permaneceu com eles. O Senhor não os abandonou. O Senhor proveu tudo que eles precisaram no deserto deles. E ele vai prover no seu deserto também. E a palavra de Deus que eu quero deixar para você está lá em Isaías 41, versículo 10. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, deixa marcadinho aí, leia isso todos os dias e deixa o Senhor falar no seu coração, querido. Amém? A palavra diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Querido, não tema, o Senhor está contigo. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitos inimigos se levantam, né? Às vezes, como eu disse, o cônjuge pode estar em adultério, aí vem lá a mulher estranha, o homem estranho, e eles se levantam contra você, eles querem fazer de tudo para te derrubar. Mas eu tenho outra palavra para trazer mais ânimo ainda para o seu coração, e está lá no versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão.
Então, queridos, por mais que vocês olhem, né, porque a gente tem mania de ficar olhando com os nossos olhos, por mais que vocês olhem e falem assim, ah, mas não, tem nada disso, olha lá, meu cônjuge que me abandonou está prosperando, a mulher estranha, o homem estranho, eles estão prosperando. Jesus vai dizer que nós não devemos ter medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então veja bem, querido, você está olhando esteticamente, exteriormente, mas lá dentro, na alma do seu cônjuge, tem muita coisa ali que precisa ser curada, trabalhada, restaurada. E para piorar, querido, se ele não se arrepender genuinamente, ele não tem salvação. Então, querido, se você está focado só nos bens materiais, só no sorrisão que ele está carregando para lá e para cá, você está tão errado quanto ele. Porque você está olhando com os olhos carnais e Deus nos convida a olhar com os olhos da fé. Então pare de olhar para prosperidade, felicidade e paz do seu cônjuge. Pare com isso. Para pensar que ele está indo contra os princípios e os mandamentos de Deus. E que Deus não vai contra, querido. E o diabo também prospera. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se vocês puderem, assistam, tá aí no canal também. Porque eu sei que a gente tende a buscar só o que a gente quer, né? Mas é isso. Essa é a palavra para você hoje. E sejam pacientes, tá, amados? Sejam pacientes. Se eu não tô passando por aqui, se eu não tô gravando vídeo para vocês, é porque Deus ainda não me deu tudo que eu preciso para falar com vocês. Eu não vou trazer nada pela metade. Eu não vou trazer um conhecimento vão, um negócio vazio para vocês, não. Mas aproveitem os vídeos dessas outras pessoas de Deus que estão aí para ajudar vocês também. Não deixem de assistir. Porque às vezes a gente fica igual doido, desesperado no YouTube, procurando um monte de gente, assistindo um monte de coisa, vendo um monte de coisa que não presta, mas aí na hora que aparece um negócio bom, ah não vou ver isso daqui não, porque eu queria ver a menina lá que tava falando lá sobre, entendeu, querido? Não seja assim. Esteja aberto a tudo que Deus tem de bom para fazer na sua vida. Amém? Aprenda a tirar do seu deserto tudo de bom que Ele tem. O povo de Israel caminhava lá pelo deserto, pedindo a Deus por alimento. Deus mandou maná descendo do céu, pão dos anjos. Aí eles comeram no primeiro dia, no terceiro dia, pelo amor de Deus, maná de novo. Não seja assim. Não seja assim. Valorize tudo que Deus está fazendo por você neste deserto. Ah, Alessandra, mas Deus não está fazendo nada, Deus nem foi lá na vida do meu cônjuge lá. Ô, querido, pelo amor de Deus, Deus quer trabalhar em você, querido. Larga a mão do seu cônjuge agora. Meu Deus do céu, ele abandonou Deus, querido. Respeita a decisão dele. Foque em você agora, querido. A salvação é individual. Se Deus pode trabalhar em você, Ele vai trabalhar em você. Quando o seu cônjuge abrir o coração para Ele, Ele vai trabalhar no seu cônjuge também. Entendeu? É assim que funciona. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E mais uma coisa. Para que você não comece o ano vivendo do passado, vivendo dessa dor aí sem saber como lidar, vivendo aí sem saber o que fazer agora. Amanhã, eu e a Michelle, nós vamos fazer a nossa última live deste ano com o tema Ressignificar. E eu quero convidar você, assista. Vai ser uma live breve, nós vamos abrir um tempo de perguntas para vocês que quiserem tirar dúvidas. Vai ser lá no meu Instagram e eu peço para você que quer verdadeiramente uma mudança de vida, que quer realmente ressignificar, que quer realmente viver o novo de Deus, não perca essa live. Amanhã, sábado, às 19h04. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua noite, o seu final de semana, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, queridos.